Yeah, yeah. Nesse caso assim, se aqui é nota. Ok. Tem que tirar agora a informação de baixo, né? Essa informação de baixo. Podemos? Yeah. Ih, calma, só calma. Vamos orar, não oramos. Yeah. Yeah, vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, queremos te render graças por esse dia, por esse momento. Deus, agora queremos consagrar esse encontro nas tuas mãos. O nosso maior desejo é que possamos desafiar pessoas, possamos transformar pessoas com quem vamos falar. E queremos pedir, Deus, que o teu Espírito Santo possa nos instruir, possa nos liderar e possa fazer tudo aquilo que só o Senhor pode fazer. Pai, nós consagramos esse encontro que transforma nas tuas mãos. Pedimos do alto, Senhor, a tua direção e que no final de tudo, Senhor, o teu nome venha a ser honrado, exaltado e glorificado. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora sim. Yeah. Olá, boa noite, pessoal. Estamos de volta para mais um Encontros que Transformam. E estamos no mês de março. Então, a todas as mulheres que estão do outro lado, sejam todas bem-vindas, em especial a minha esposa, a Dulce Dumba, e a minha mãe, e também a minha sogra. Então, pessoal, estamos com 3 ilustres convidados, pessoas que de certeza vão agregar muito para esses encontros que transformam. E como de costume, nós temos os nossos primeiros 5 minutos para uma interação. E eu gostaria de começar essa interação saudando o pessoal que nos ouve, que nos acompanha a partir da centralidade. Boa noite. A partir do Helder Neto, a partir do Benfica, Calumbiru, Mapunda, Casa Verde, Zona Industrial, Minhota, Micha, mas aonde? Nambambi, tem pessoas que acompanham o programa a partir do Nambambi. Boa noite. Senhora do Monte, pessoal, boa noite. E como sempre, também queremos saudar o pessoal que nos acompanha a partir do Namibe, a partir do Bié, Cunene, Luanda, Benguela. Todos vocês sejam bem-vindos. E lá no exterior, o pessoal que nos acompanha a partir de Portugal, a partir do Brasil. A essa altura lá são 15 horas. Então, ao Laurindo, o Cardoso, o Orlando, a Rejoice, que estão do outro lado. Sejam todos bem-vindos a mais uma livecast. Bem, deixa cá ver se tem alguém que está ali, dê um sinal. Pessoal, agora que começamos, vocês podem curtir, vocês podem comentar e partilhar a live. Né? Temos toda a certeza que será um tempo de qualidade. Conforme nós temos dito, os nossos encontros não são casuais, não é uma mera coincidência. Os nossos encontros são transformadores. Então, partilhe a live para que outras pessoas possam ser transformadas a partir daquilo que vamos aqui falar. Quero aqui ver se tem alguém que está ali para saudarmos de forma especial. À medida que vocês vão entrando, por favor, dê algum sinal do bairro, do local onde estão nessa altura. Bem, enquanto esperamos, queremos também passar a informação que vocês podem seguir a nossa página, Encontros que Transformam, podem seguir-nos a partir do canal YouTube, e aquelas pessoas que sentirem-se tocados e gostariam de nos abençoar de alguma forma, nós vamos também disponibilizar o IBAN. Hoje o IBAN é das coisas que se tem em mente. Então, para quem puder, para quem quiser, 0040, depois tem esses 4 zeros, 1456
08 16 10 17 3. Então, podem fazer a vossa contribuição com o valor que vocês quiserem nos abençoar. Bem, hoje nós temos aqui no nosso encontro que transforma 3 pessoas, conforme já disse, que vão partilhar os saberes. Nós teremos a falar hoje sobre florescer em todas as estações. Vamos aqui saber se é possível, se é o que é que nós precisamos fazer, para então começarmos a florescer onde nós estamos implantados ou plantados. Assim, eu gostava de dar esse espaço para os meus convidados saudarem. Queria começar com a Rodmira Nanga, para saudar o pessoal, enquanto vai preparando os bolsos, né? Saudar aí o pessoal. Olá, boa noite pessoal, eu sou Rodmira Nanga, estou muito feliz pelo convite, é um prazer enorme estar aqui e sigam-nos porque acreditamos que juntos poderemos aprender muita coisa hoje. Amém. Professor Severino. Olá, boa noite a todos. Sou Severino Domingos e estou muito agradecido pelo convite feito para participar dessa live e desde já saudar a todos e dizer que, bem, um convite meio... ainda estou a me sentir meio estranho, mas muito obrigado pelo convite. Mãe, é assim que eu chamo. Boa noite a todos. Obrigado por este momento exclusivo. Felizes por estarmos aqui para este debate e acreditamos que juntos podemos contribuir para a transformação de muitas que acreditam neste programa. Amém. Amém. Então, a minha esposa está aí, foi a primeira a comentar. Boa noite, amor. Benja Chicanha, boa noite. Ao Eliseu Eziel Chivango, boa noite. Pessoal, nós vamos dar oportunidades hoje para perguntas. À medida que vamos falando, se surgir alguma pergunta, vocês podem fazer e eu vou ficar atento para expor aqui e dar-vos o devido esclarecimento. Bem, hoje nós estaremos aqui a falar sobre florescer em todas as estações, né? Em qualquer estações. E tendo em conta o mês de março, então nós vamos direcionar um pouquinho a conversa também para as mulheres. Mas hoje nós não vamos falar sobre Agar e Sara, pelo menos. Nós vamos falar sobre Ana e Penina. Vamos falar sobre Débora, como é de costume nessa fase. Hoje nós queremos trazer um conteúdo, queremos trazer aqui uma conversa que temos certeza que vai desafiar, temos certeza que vai fazer com que o pessoal que está ali do outro lado seja transformado de alguma forma. Então, eu queria dar esse espaço, né? Não fazendo uma pergunta, mas queria deixar que os convidados falassem um pouquinho sobre florescer, sobre frutificar. Biologicamente, né, quando falamos de florescer, nós estamos a falar sobre criar frutos, né, ou criar flores, pelo menos. Mas, do ponto de vista figurativo, florescer é o mesmo que dizer frutificar, crescer, desenvolver, enriquecer, prosperar, brilhar, resplandecer, em qualquer área da vida. Queremos falar sobre as diversas áreas da vida. Então, por conta disso, eu gostaria de deixar assim ainda ao ar. Certo. E sem indicar também alguém, então gostava de que um dos meus convidados começasse a falar sobre o que é florescer, para então começarmos a nossa conversa. É Márcio, eu passo a palavra. É Márcio, então. Mas gostaríamos de dar primazia à nossa mãe, né? Pode continuar. Tá bem. Então, Ok, bem, eu queria dizer que confesso que quando eu vi o tema fiquei a pensar o que é que irei dizer, mas aqui queria dizer que o tema é muito interessante, falar de mulheres que florescem. Estamos aqui a trazer uma expressão figurativa para dizer que as mulheres que florescem são aquelas mulheres que são resilientes, são aquelas mulheres que dão, não é?
durante a sua existência, a resposta daquilo que é esperado dela em todos os momentos. É uma mulher que brilha, que se distingue, é uma mulher que se diferencia, uma mulher que chama a atenção, uma mulher que sabe a sua essência, a sua missão, aonde ela estiver. Porque a mulher que floresce é aquela que, como já disseste, dá flores. E a sociedade, quando fala de mulheres que florescem, está aqui, metaforicamente, a dizer que todas as mulheres são flores, não é? E que as mulheres, uma flor é um resultado. Pois. Porque quando já temos uma flor, é porque iniciou-se um processo. Vamos ver, uma rosa é uma flor, mas para termos aqui aquele botão de flor, existe muita coisa para se chegar a essa flor, a essa beleza. E olha que bonito, estava a analisar que as flores são diversas, tanto as cores como as formas, não é? Para dizer que enquanto mulheres somos todas flores, somos todas belas, mas também muito diferentes. Umas são amarelas, verdes, castanhas, umas dão frutos, algumas flores irão dar frutos, outras simplesmente embelezam, não é? Então temos essa diversificação das flores, mas é uma comparação metafórica, não é, de beleza, do extraordinário, não é? Quando falamos das mulheres que florescem, estamos aqui a pensar em características inerentes à natureza. São aquelas mulheres que adaptam-se em qualquer situação, não é? As mulheres possuem aparência delicada, mas são resistentes, não é, ao ambiente diverso, né? Comparando assim a mulher e a flor. Eu queria aqui dizer que para se chegar à flor, a mulher tem uma estrutura completa. Se olharmos para uma rosa, ela tem as raízes, tem o caule, tem as folhas, não é? Passa por um processo até brotar. Ainda às vezes conforme nós chamamos empiricamente, é um botão, não é? E depois ela raia. Então, para dizer que é uma expressão metafórica para chamarmos a atenção às mulheres que na nossa diversificação, nas nossas diferentes fases, não é? Devemos dar aquilo que a natureza espera de nós em todos os contextos. A priori, queria aqui trazer esse conceito metafórico em relação ao que é uma mulher que floresce. Ok, muito obrigado. Biavanga Sungo, boa noite. Laurindo Bringo, boa noite. Ariete Prata, boa noite. Vamos chegando. Ariete foi aluna do professor Severino. Tá? Laurindo Bringo também. Laurindo Bringo também. Oh! Que bom. Então, professor, relativamente à temática, a parte introdutória do professor. Eu iria dar sequência aqui ao que a Rodmira já esteve aqui a apresentar, em parte. Dizer que um elemento que eu acho que é muito interessante para falarmos de prosperar é o aspecto de a pessoa perceber qual é o seu propósito aqui na Terra. E quando a Rodmira esteve a falar, então, lembrei-me aqui de um questionamento que um escritor faz sobre o propósito. E eu, por acaso, peguei esse questionamento e levei assim para as minhas turmas e perguntei a muitos dos meus estudantes: o que é que vocês estão a fazer aqui na Terra? E 90% da turma não respondeu à pergunta. Não respondeu à pergunta. E preocupou-me bastante porque isso leva-nos depois a questionar por que muita gente não floresce. E aí eu fui levando isso um pouco mais a fundo, tentar perceber qual o propósito do ser humano aqui na Terra. E pronto, o livro traz a sua explicação, mas eu repesquei alguma parte do Gênesis na Bíblia também para encontrar a outra explicação, por que estamos aqui na Terra. E aí onde nós começamos a perceber um pouquinho de porque uns florescem e outros não florescem. Então,
Esta questão de florescer está muito atrelada ao saber o que estamos aqui a fazer. Porque quando nós sabemos o que estamos aqui a fazer, nós saberemos o que fazer para florescer. Quando não sabemos o que estamos aqui a fazer, então qualquer passatempo serve e a vida anda de qualquer jeito. E essa é uma situação que eu acho muito interessante, porque o propósito por exemplo, o copo está aqui, o propósito dele é reter água, reter qualquer outro tipo de bebida. A faca, o propósito é cortar. A água pode saciar a sede, ou pode molhar, pode nos ajudar a tomar um banho, etc. E qual é o propósito da pessoa aqui na Terra? Para quem não sabe ainda, acho que temos que tocar nesse ponto. Não, acho não. Vamos tocar nesse ponto para então saber se está a florescer ou não. Perfeitamente. Pois. Então, eu acho que é muito interessante entendermos isso aqui para percebermos essa questão do florescer. E também perceber aqui um outro ponto que fala aqui de todas as estações do ano, ou todas as estações. Podemos perceber que as estações, cada uma traz as suas características, elas não são iguais. E só por cada uma trazer as suas características, isso leva-nos a um elemento que a Rodimira já falou aqui, da questão da resiliência. O facto de existirem estações diferentes diz que as pessoas deverão ter que estar prontos de forma diferenciada para as diversas estações. Senão, vamos achar que não podemos florescer em todas as estações, é apenas algumas. Mãe. Está bem, obrigada. Mas para dizer, sim, sem poder repetir o que os outros já disseram, nós temos este dispositivo. Deus colocou esse dispositivo em nós. E o professor dizia muito bem que está em Gênesis. Sim. Então, Gênesis não diz alguns vão poder e outros não. O propósito pelo qual o homem foi colocado na terra é para produzir, frutificar e cuidar. E quando pegamos nesta coisa de produzir, frutificar e cuidar, é onde encontramos a maior parte de problemas. Alguns começam bem, mas não têm continuidade. Vão dizer, o meu princípio não é o meu fim. Outros nem começam, acham que vai acontecer por si só. Está a perceber? Sim. Então, estes elementos, quando não forem bem desmontados, vai trazer esse problema que alguns florescem e outros não. Mas, para mulheres, no contexto do Março Mulher, assim como a amada já disse, aquelas que sabem o seu devido lugar, elas entenderam o propósito, estão dentro da missão e podem continuar em qualquer área da vida. São aquelas que não temem, aquelas que estão no provérbio 31, não teme, porque ela está preparada. O que é isso, então? No cuidar, quando é que eu posso estar preparada para a próxima estação? Nós primeiro esperamos que a estação chegue e querer para reagir. Então, são mais ou menos Marcos está nos a acompanhar a partir de Luanda. Boa noite, Marcos. O Yuri a partir do Namibe. A Natália a partir da zona industrial. Clamé a partir da Arimba. Boa noite, pessoal. Bem, pegando a deixa da Manani, eu queria, agora sim, de forma já provocativa, deixar algumas perguntas. Sim. Eu vou comentando algumas vezes, mas a questão que eu coloco é possível florescer em todas as estações? Se sim, como? A Bíblia associa-nos muito a plantas. Se pegarmos o texto de Salmos, certo, de Mateus, de João, Jesus, algumas vezes, faz essa comparação. Somos como plantas junto ao ribeiro, que somos ramos junto à videira, que somos plantas e precisamos frutificar. A questão é possível florescer em todas as estações? Se sim, como é que isso deve acontecer? Abmalak, eu antes de lhe responder, eu queria também fazer uma pergunta provocativa. Que nós temos que analisar quem faz florescer. A mulher que quer florescer tem que procurar saber quem faz florescer.
Eu gosto muito de poemas. Eu, às vezes, por dia leio 10 a 15 poemas. Então, permita-me ler aqui um rapidinho que tem muito a ver. Está à vontade. Bem, florescer. Florescer não é tão difícil quanto pensas, mas exige adubo, cuidado e paciência. Quem dita as regras é o semeador. Ele quem decide aonde irá nos plantar. Às vezes, a terra parece imprópria e sem vida, mas onde ele planta, a semente é nutrida. Até no deserto da árvore florida. Quisera ele me plantasse num lindo jardim, mas se uma terra seca ele escolher, bem certa estou que mesmo lá eu vou florescer. Amém. Te peço na regra com graça, bom semeador, nutre-me as raízes com teu doce amor. Faz desse cato brotar linda flor, florescer aonde Deus te plantou. Uau, parabéns. Muito obrigada. Então, eu acho que é possível florescer em todas as estações, mas estando atrelada àquele que faz florescer. Aquele que prepara as condições. Não é? Nós temos que estar dispostas a nos permitirmos florescer. Porque só floresce quem se permite, quem se deixa florescer, quem passa pelo processo daquele que permite florescer. Porque se nós somos uma planta, não é? Temos um processo, a terra, o adubo, a água, quem planta, em quanto tempo nós começamos a plantar. E uma coisa muito interessante é que as mulheres têm que saber que mesmo a flor, antes de parecer bela, linda e nutrida por cima, primeiro cresce por baixo. Então, eu acho que é possível sim, mas estando muito certas de qual é o processo que nos poderá fazer florescer. Bom, mas aí surge a questão, professor, por exemplo. É possível, sim, mas como explicar a questão de algumas pessoas que parecem que não estão a florescer? Porque há aquelas pessoas que parecem que não estão a florescer. Aquilo que muitas das vezes nas igrejas vemos, a pessoa é cristã há muitos anos, mas Não floresce. não floresce. Como explicar isso? Vocês fazem perguntas muito interessantes. Professor, acho que vamos ver o que está em João 15. Pois, Em João 15, ele responde essa pergunta. Tá. Pois. Jesus vai dizer, eu sou a videira. E o meu pai Sim, é o agricultor. e ele só não vai parar. Ele começa a dizer, eu sou a videira. Agora, aqui uma coisa que nós temos que começar a distanciar é, vai acrescentar mais uma palavra, verdadeira. Quer dizer, Pois. há videiras que Não não são verdadeiras. Pois. Então, muitos estão ligados em videiras que não são verdadeiras. Não vão poder florescer em todo o tempo. Pois. Dá para perceber? Agora, há aqui um particular do processo que a Ludmila foi dizendo. E ele vai dizer, eu sou a videira. O que é que Jesus está a nulificar? Independentemente de serem vocês esses bonitos, com a consciência, com a sabedoria que eu vos coloquei, eu sou a vossa fonte. Pois. Então, todo que quer produzir tem que estar ligado a uma fonte. Sim. Se não estiver na fonte, vai morrer. Mas há uma coisa que você vai encontrar aqui em João 15. Jesus vai dizer, vocês são ramos. Agora, mesmo sendo ramos, mesmo estando ligados à videira verdadeira, alguns ramos vão secar. E ele diz, estas aqui eu limpo e tiro. Mas as outras que estão lá também estão com umas murchinhas, assim com os bichinhos, uns parasitas. Ele diz, estas aqui eu vou podar, para que dê mais frutos. Então, segredo, estar ligado à fonte. Segundo, se tu és um ramo, tem que permitir que aquele onde você está ligado, possa te podar. Porque alguns só querem crescer e não sabem que mais à frente vão secar. Não, tens que permitir, tem que ser obediente àquele que te semeou. Perfeitamente.
Está a perceber? E- Estes processos, mas todos estão ainda estão aqui no tronco, sim, ainda estão na árvore. Pois. Ele poda estes que não precisa, mas estão a vir daqui. E estes que estão mais ou menos, ela disse, eu vou podar para que dê a mais fruto. Quer dizer que ela já está a produzir. E na igreja temos esta característica. Uns que já produziram, mas deixaram de produzir, porque ficaram habituados ao sistema. E já estão habituados ao sistema. Assim, aqui é uma... Sim. Nossa, eu nem sei se falo irmã, se falo Tu, pastora, se não, falo fala, mãe. irmã. Está melhor. Esta pessoa grandiosa que Mamãe conhecemos há muito tempo. É mais fácil assim, né? Pois, há uma coisa que é muito interessante, é que Sim. quando a irmã Nani fala do podar, Sim. há algo que é muito interessante quando nós vemos o crescimento das plantas. À medida que os ramos vão crescendo, Isso. se deixarmos certas folhas crescerem logo no caule, à medida que a planta vai crescendo, elas roubam a possibilidade daquele ramo crescer mais. Assim mesmo. Então é preciso podar estas que estão aqui a sair já, para dar a possibilidade dela crescer mais. Então, se não tiver essa possibilidade de ser podada, ela em pouco tempo vai estar toda repleta de folhas, e estas folhas vão roubando a seiva que seria para o crescimento da planta. Então, nem todo crescimento vai ser bom se a poda não for feita. Sim. Às vezes queremos, não, isso aqui vai crescer, vai crescer. Ela pode até crescer, mas pode crescer mal. Então é preciso que haja esse processo de poda. E esse processo de poda faz com que as pessoas aprendam que há coisas que são um pouco mais para lá, umas são mais para cá, Aqui. e isso faz-nos crescer de forma saudável. E também podemos comparar esses ramos que vamos podando aos nossos defeitos. Isto Exatamente. Aquilo que nós É isto precisamos tudo. deixar para continuar a crescer. Pois. Então eu queria, talvez, aproveitando dessa deixa, e eu sou professor de biologia, então questão de planta tenha algum conhecimento, mas o que eu percebo nesse todo contributo é que, assim, o crescimento tem muito a ver com o tempo. Sim. Me apegando no que o professor Severino falou, tem muito a ver com o tempo. E se é uma das coisas que eu levo em conta é que nunca haverá equilíbrio no tempo. Ninguém terá o mesmo tempo para, assim, de forma intencional, para poder crescer em todas as áreas da vida. Temos que selecionar, não, aqui eu posso crescer mais, aqui não tenho como, por conta disso e daquilo. Então, por conta disso, o crescimento, a questão de frutificar não é linear para todos. Não pode ser linear, porque existem partes da vida que, se crescerem demais, elas bloqueiam o crescimento de outras. Existem pessoas que emocionalmente teriam sido mais crescidas se elas não tivessem crescido, por exemplo, muito economicamente. Há pessoas que teriam sido mais crescidas socialmente se emocionalmente não tivessem tido o efeito que tiveram. Então, há lugares em que a pessoa está e aprendizagens que a pessoa vai tendo que podem ser impedimento para o crescimento de outra área. É ali onde eu queria chegar. O lugar importa. O lugar é fundamental. O lugar importa. O lugar é fundamental. As pessoas com quem estamos são fundamentais para que a pessoa possa ter um crescimento equilibrado ou não. Por isso é que a irmã Nani falou bem do texto de João 15, que quando Jesus diz que aquele que está ligado a mim, Sim. esse Yeah. cresce. Eu queria aqui também trazer a parte do lugar, associar também aos indicadores de crescimento. Pois, Quando é que estamos a crescer, a florescer? Yeah. Quais são os indicadores para que eu, pessoalmente, possa dizer não estou a Estou a florescer, crescer. ou para que os outros também me possam avaliar como alguém que está a florescer? Porque quando vemos, é visível a florescência de uma planta. Quer dizer que as pessoas, em algum momento, precisam ver frutos em nós. E quando por algum motivo não acontece, subentendidamente nós estamos a
colocar alguma coisa que chama de resistência humana. Quer dizer, a pessoa não se permite crescer, não se permite evoluir. A mãe quer falar. Não. Estou a Mas concordar. é sobre a questão do lugar. Do lugar. Só um exemplo. A questão da planta. O que muito importa na planta para florescer é a terra. Pois. É o solo. Sim. A raiz tem a função de fixar a planta ao solo ou a um outro substrato. Essa é a função da raiz. E é a partir da raiz onde os vasos condutores vão alimentar a planta. Ou seja, o lugar onde nós estamos É muito importante. é importante porque vai definir o que cresce em nós primeiro e como vamos crescer. Sim. Ok. Sim. Pode falar, Radimira. Ok, do jeito que a Abimeleque foi fazendo essa apresentação, pronto, fez-me lembrar aqui de algumas questões que eu acho muito importantes também passar. Transportando do terreno em si para a vida das pessoas, nós vamos ter aqui assim esses aspectos: terreno como família, terreno como igreja, terreno como escola, terreno como Sociedade. a sociedade, etc. Isso tudo são terrenos onde as pessoas vão estar fixadas, vão ser plantadas, vão ser colocadas. E o que é que acontece? As pessoas que estiverem nestes lugares são elementos fundamentais para o nosso crescimento. crescer. Então, estamos num lugar onde as pessoas dão a possibilidade de crescermos, crescemos. Se tivermos pessoas que bloqueiam o crescimento, porque existem pessoas que gostam de pensar que elas estão a fazer tudo quando elas não estão a fazer nada. Uma vez Mário Cortella, numa palestra que eu vi dele, ele fala de uma coisa muito interessante. Ele diz: veja se as pessoas se interessam pelas coisas que são do seu interesse. Sim. Veja se as pessoas se interessam pelas coisas que são do seu interesse. Há muita gente que está disposta a crescer, mas ela não está a fazer nada para crescer. Como há muitas pessoas que querem ver os outros ligados à sua família, ligados à sua igreja, a crescer, mas eles não estão a fazer nada para que as pessoas estejam a crescer. E eles ficam assim: não, vão crescer, vão florir. Mas está a fazer o que exatamente? E eu que cheguei nesse ponto até, pastora. Sim. O professor Severino falou, e acho que podemos abrir o campo. Sim, vamos abrir. Por conta a Rodmira hoje é muito conhecida também pelos serviços que faz dentro das comunidades. A pastora Nani como pastora, o professor voltado mais à área acadêmica, e o professor já abriu esse campo, a questão de florescer nesses lugares, na igreja, por exemplo. O professor falou que algumas vezes as pessoas estão na igreja, mas não se verifica crescimento. Eu tenho fé que vão crescer, só que eu não estou a alimentá-los. Como é que o crescimento na igreja deveria acontecer para então termos jovens, adolescentes, uma comunidade robusta espiritualmente? Eu gostaria de começar aqui, mas eu queria ter assim algo que está aqui no verso 5, que gostaria que nós retivéssemos. Jesus vai dizer que eu sou a videira, vós sois as varas, quem está em mim. Quer dizer que temos que estar ligados. Agora, na mesma frase, ele vai dizer, eu nele. Há muitos que só têm um nome, Jesus não está lá. Pois. Está a perceber? O que faz crescer não está lá. Então, o que é que nos está a acontecer hoje com a igreja? Nós nos conformamos. Aquilo que chamamos conformismo da doutrina e dos princípios. Os princípios, a doutrina, não substituem a Bíblia. E o que nós estamos a precisar, o que transforma, não é os princípios, o que transforma é a palavra. Então, se nós levarmos isto como um princípio, e o professor dizia uma coisa muito forte, que nós temos esses elementos todos à nossa volta, do jeito como eu fui plantada, vai determinar o meu crescimento. Se as raízes estiverem em cima, estiverem na superfície, vão secar. O que é que isto quer dizer? Que o homem que quer crescer, uma mulher que quer crescer, tem que ter raízes profundas. Profundas, perfeitamente. E Deus vai dar assim um exemplo como palmeiras, como cedro. Ele vai dizer isto, que
As raízes são tão profundas que quando vêm os ventos, elas até podem inclinar-se até o chão, mas elas não partem, por causa da raiz. E o que quer isso dizer? Toda pessoa, seja cristão ou não, mesmo na sociedade, o que nós adquirimos como conhecimento, o que é que estamos a fazer com ele? Que tipo de conhecimento você adquiriu? O que vai fazer a diferença em nossa casa? Todos nós fomos à escola. O que é que estamos a fazer com isso tudo? Muitos têm muita informação, mas não têm conhecimento. E outros têm conhecimento e não têm sabedoria. Então, estes elementos têm que andar juntos. Informação é o que nós passamos como professores. Agora é uma informação. Mas esta informação só se torna real quando coloco na prática, passa a ser uma sabedoria, um conhecimento. E o conhecimento só tem resultado quando passa para a sabedoria. E eu aplico, quando eu aplico o que eu aprendi. Então, hoje nós temos esse déficit, até na igreja. Eu queria olhar um pouquinho mais para o lugar. Sim. Ok. Em que área tu queres florescer? É uma boa pergunta, pelo menos. Financeiramente, espiritualmente, emocionalmente. Qual é a área que tu queres Nós florescer? queremos florescer. Rudimir, eu só queria dizer uma coisa. Nem todos nós fomos feitos para tudo. Perfeitamente. Temos que abrir. Eu tenho que aprender com o professor Severino. O que o professor Severino tem, eu não tenho. E eu tenho que ser humilde em reconhecer o que Abimeleque tem. Para poder crescer. Para poder crescer. Não ter receio de mostrar qual é a minha fraqueza. Minha limitação. Senão não cresço mesmo. Porque o Adilson disse, concordo com a pastora Nani, não há crescimento dentro da igreja se nós estivermos acessados e arraigados a Jesus. Como eu ia dizendo, o lugar, porque se tu, por exemplo, queres crescer financeiramente, quais são as pessoas com quem você se conecta para poder ganhar essa idoneidade financeira? Porque nós, quando falamos de consumo, pensamos que o consumir é só pela boca, né? Vou comer e vou crescer fisicamente. Mas o que nós ouvimos, com quem nós convivemos, os livros que nós lemos, os lugares que nós frequentamos, as pessoas com quem andamos, é que vai nos garantir, não é, o crescimento, o florescer que nós precisamos numa determinada área. Há pessoas que contraíram um matrimônio e precisam de um crescimento nessa área, de um florescimento nessa área, porque está numa nova fase, mas ainda continua a andar com pessoas que não lhe proporcionam esse florescer matrimonial. Ela precisa de um florescer financeiro, mas ainda continua na ilusão de seguir aquelas pessoas que não têm a responsabilidade, ou seja, tu não sabes aonde saíste, aonde estás e aonde tu queres chegar. Então, o lugar é muito importante para você determinar quais são os indicadores de crescimento, quais são os lugares, as pessoas e todo o consumo, qual é a alimentação que você deve ter para crescer em uma determinada área e aonde você quer chegar. Porque nós hoje, na nossa sociedade, achamos que só está a florescer quem tem posses materiais. Isso. Não, ele comprou mais um carro, comprou mais uma casa. Está a crescer. Está a crescer. Está a florescer. Não, depende. Nem sempre, conforme a irmã Nani disse, nem sempre o que aparenta é. Nós precisamos de essência. Nós precisamos de saber o propósito, a missão e saber que as fases são mesmo completamente diferentes. Às vezes, tens uma missão. Por exemplo, temos aqui a irmã Nani, que tem uma missão evangelística, espiritual. Ela nutre as pessoas espiritualmente, não é? Mas pode precisar de um crescimento numa outra área. Eu preciso. O professor tem aqui a sua experiência acadêmica. Cada um de nós tem já uma experiência numa determinada área. Mesmo nessa área precisamos de mais, mas às vezes precisamos de outras. E uma coisa que eu tenho estado a observar e olhando já para a mulher, eu podia aqui usar a expressão que muitos usam, que parece que cada um na vida, cada uma tem o seu karma. Ou seja, uma determinada área que é um problema. Há quem está bem financeiramente, mas está a lutar com a questão emocional. Há quem está bem emocionalmente, está a lutar com a questão espiritual. Há quem quer filho, quer casa, quer ir para fora, quer continuar os estudos. E é uma determinada área onde você sente que não, aqui estou bem, mas aqui preciso florescer. Então, aonde tu vais te ligar? Quais são os caminhos que tu tens que andar para poder florescer naquela mesma área? Pois, pronto. Isto aqui é muito interessante.
E voltando aqui à questão das áreas, eu ia dizer que é preciso que comecemos a nos desafiar, assim, de forma sincronizada. Assim, a igreja tem que começar a apertar num ponto, a escola apertar noutro, a sociedade apertar noutro, para que haja esse crescimento saudável em todas as áreas. Mas infelizmente, nós temos esse grande déficit, que em alguns lugares as pessoas vão apertando e noutros as pessoas estão nem aí. Sim. Por isso é que esse florescer acaba sendo mesmo deficitário em muitas das áreas, porque de um lado se está a apertar e de outro não se está a fazer quase nada. Quase nada. É engraçado, perguntaste-me sobre o inquérito que fizemos há tempos atrás. Olha, há um dado que eu já começou a me preocupar há algum tempo atrás, mas o dado é que, em termos de preocupação dos pais para com os filhos, acompanhamento à escola, acompanhamento ao crescimento dos filhos, etc., os dados variam entre 20% a 30% de pais a preocuparem-se com os filhos. Veja que engraçado, vamos para uma pesquisa num lugar distante da igreja, 20% a 30%. Vamos para a igreja, 20% a 30%. Os dados são quase todos semelhantes, ou seja, o problema que a sociedade oferece está lá na igreja, na mesma proporção. Então, o problema do crescimento espiritual, onde os pais deviam também fazer parte, né, do crescimento espiritual dos filhos, um vazio enorme. Ou seja, o problema fica para a pastora. Né? Não, vamos já responder para ajudar os telespectadores ali. Olha, ninguém cresce se não houver investimento. Olha, peguem só o milho, a maçaroca. Sim. Ok. A maçaroca que germina é que foi torrada ou que está crua? Crua. Está crua. As pessoas querem crescer, mas torrando toda a maçaroca. O que é que isto significa? Filho, espiritualmente, ninguém cresce se não colocarmos os cultos domésticos. Pois. O exemplo de crescimento rápido dos filhos, eles têm que ver o modelo do pai e da mãe. Pois. Os cultos têm que voltar a casa. Não aquele sistema que nós, os pastores, temos. Os pastores vão ficar tristes comigo. São bons pregadores na igreja, mas não pregam por os filhos em casa. E, conclusão, eles crescem simplesmente com a pregação da igreja, não o modelo de casa. Pois. Então, não tem continuidade, não tem raiz. Pois. Está a perceber? É um substrato. São superficiais. São superficiais. Pois. Filho, a vossa geração que recebam isso, comecem a ensinar os filhos a contar as histórias em casa. Está em Deuteronômio. Senta, ela vai aprendendo, sentando, levantando, andando. Pois. Está a perceber? É esta instrução que deram para os filhos. Sentado, ele sabe onde está escrito o versículo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele está a levantar, já sabe que ali está escrito, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Está a vir do quarto, papai, agora eu já sei. Aquele que o papai falou de manhã, eu já tenho decor. Agora você vai acrescentar mais um. Está a perceber? Na medida em que ele vai tendo, agora você vai dizendo, o que é isso? Sabe por que ele é nosso pastor, filha? Não, papai não disse porque nada vai nos faltar. Sabe o que é que nada vai nos faltar? Pois. E o dia que faltar. Então, ela tem que aprender que está sendo preparada tanto para casa e para a sociedade. Nós estamos a preparar filhos só para nós e não para a sociedade, para enfrentar os desafios que a sociedade impõe. Então, ali aparece estes jovens caindo, e principalmente na igreja, jovens caídos, e tipo que nada, se conformará com a situação, porque sabe que ninguém lhe viu. Isto não é o mais importante. O ser fiel não é quanto você é fiel para os outros, é quando você é fiel para você mesmo. Pois. Quando eu sou fiel para mim mesmo, eu não tenho problema de obedecer a Deus, porque Ele já é fiel, é minha fonte. Mas uma vez sobre fonte. Pois. O Tiago Brunet, ele disse uma vez que quando alguém quer crescer, se ouvir as pessoas certas, ele economiza tempo, economiza esforço, Assim mesmo. economiza energia, economiza dinheiro,
quer dizer, ele economiza tudo. Pois. O tempo que ele poderia ficar vagando, errando, perdendo tempo, perdendo dinheiro, se ouvir as pessoas certas, Ele então ganha tempo. ele cresce assim, Em pouco tempo. em pouco tempo Sim. e bem, porque a Pois. questão é crescer rápido, mas crescer bem, Bem. também. Pois. Mas tem uma coisa que ficou aqui, que eu queria falar mais um pouquinho, é sobre desafios. Você falou sobre desafios, porque me parece que o que nos falta algumas vezes é desafios. E o que nós queremos passar com essa live também é fazer com que, no final de tudo, as pessoas sejam desafiadas a florescer. Por que aqui não floresce, professor? Porque não tem referência próxima. Pois, esse é um elemento muito importante. E é o que a irmã Nani está muito difícil. Está tudo bem. Qualquer do nome que for fácil usar. Está Pois. tudo bem, estamos em Sim. família. A irmã Nani falou aqui muito bem da questão do culto doméstico, por exemplo, como um elemento onde os pais têm essa possibilidade de começar a passar a palavra para os filhos de uma forma mais orientada, mais didática, de forma paulatina. E quando isto começa a faltar em casa, já começamos a nos perguntar aonde é que eu vou buscar. Daqui a pouco começamos a pensar, a igreja é o único lugar onde eu vou buscar. Não há tempo. E aí está o problema. Não há tempo. Quando o tempo se esvai. Então há essa necessidade de começar a pensar aonde pegar as coisas. Os pais têm uma grande responsabilidade sobre os filhos, uma grande responsabilidade sobre a instrução dos filhos e até sobre o controle de quem entra ou sai da vida dos filhos. Porque isso é determinante para o sucesso que o filho vai ter. Porque quando nós não nos preocupamos com isso, nós assumimos que, bem, Porque eu o acho- sucesso deles também não é muito do nosso interesse. Isso. E, Ele vai escolher. Ele vai escolher. escolher. Mas a questão é, há muitas escolhas que têm que ser feitas com a interferência de quem já domina mais as coisas. E se essa interferência não for boa, as coisas podem não funcionar bem. Há um elemento que é muito engraçado que eu percebi esses dias sobre esse aspecto de florescer. Existem 3 elementos determinantes para o florescer de uma pessoa. Estão associados ao tipo de pensamento que as pessoas têm, Isso. os sentimentos que as pessoas desenvolvem e as atitudes que elas assumem. Então, se o tipo de pensamentos que as pessoas desenvolvem forem abaixo do tipo das atitudes que elas têm, elas nunca vão florescer. Se os seus sentimentos são sempre negativos, são sempre baixos, por mais que ela tente pensar positivo e ter boas atitudes, os sentimentos vão minar as atitudes. Dificilmente ela vai crescer. Então, para que ela cresça, para que uma pessoa cresça, precisa começar a ter pensamentos positivos, ter sentimentos adequados aos pensamentos positivos e atitudes positivas. E se não tiver atitudes, não tiver sentimentos positivos e pensamentos positivos, sentimentos positivos, então os resultados não há florescer. Eu queria adicionar a parte do que o professor Lili já disse. A princípio dizíamos que até no deserto há flores. Para dizer com isso que Isso é interessante. nós não precisamos ter, nem sempre vamos ter uma terra propícia para florescer, mas nós precisamos florescer. O que acontece? Já estamos a falar dos dilemas, dos problemas, dos desafios sociais. Pois. Porque uma pessoa que é alimentada por coisas positivas, saudáveis e boas, diante de uma dificuldade, a maneira como ela reage é completamente diferente. Porque o problema não é só o problema. Nós em casa temos estado, desculpem a redundância, às vezes nós brincamos e dizemos assim, o problema da fulana é que ela tem um problema. Sim. E ela não identificou o seu problema. Sim. E eu brinco assim. Ter problema não é problema. Sim. O problema é não saber resolver o teu Não, problema. não é resolver. O Ou como problema é resolver? não saber qual é o teu problema. problema. E saber problema. identificar, porque o que eu tenho estado a ver, principalmente olhando para as mulheres, eu trabalho com as mulheres, tenho observado isso. Muitas das vezes nós mulheres pensamos que nós temos que fazer o correto só quando estamos em situações normais. Sim. Eu esses dias vi uma mulher que teve problemas na família e lutou com a cunhada.
Isso é grave. Mulheres ouvem, por favor. Isso é uma aberração, isso é gravíssimo. Quando uma mulher que floresce, em qualquer circunstância, ela pode ficar triste, pode ficar magoada, mas a maneira como gere a sua tristeza, os seus sentimentos e, como o irmão lhe disse, as suas ações, mostra que é uma mulher que floresce em qualquer estação, em qualquer circunstância. Então a minha questão é: quem é você diante dos problemas, diante dos dilemas, diante das decepções, das desilusões? Porque nós estamos a falar de florescer. Quando nós olhamos para uma planta, não, essa planta cresceu porque tinha terra. Mas traduzindo isso figurativamente para a pessoa, admiramos uma mulher que floresce em função das circunstâncias adversas. Pois, eu ia aqui segurar esse até. ponto. Sim, já foi bem dito aqui pela nossa irmã Nani também no início. E olhando para essa situação das adversidades, temos o solo, mas temos também o agricultor, aquela pessoa que é responsável pelos cuidados da planta. Então, se nós nos configuramos como planta, tem alguém que cuida de nós e chega um momento que temos que ser nós a cuidar dos outros. E nesse momento é preciso perceber que há aquele momento, vamos dizer assim, como a estação chuvosa. Nós não precisamos necessariamente de correr atrás da rega, porque a natureza em si oferece água e abundância. Mas vamos ter aqueles momentos que a natureza não vai oferecer. Aí precisamos saber quem é que fornece, quem faz florescer. Nesse caso, se olharmos para o texto de João, percebemos logo que nos tempos de adversidade, Deus está lá para nos socorrer o tempo todo. Agora, é preciso se permitir a dizer: não, está muito sol, eu não quero mais estar aqui. Faça sol, faça chuva, Deus nunca vai nos abandonar. Mas se nós começarmos a pensar assim: não, eu vou procurar os meus caminhos, porque nesse momento de muito sol, Deus me esqueceu, nós acabamos cometendo erros graves. Assim mesmo. Erros graves. Eu queria falar daqui uma coisa que é muito assim vulgar. Por exemplo, nós que trabalhamos com mulheres, ou então com jovens e não sei o quê. Preparação para o casamento. Lá vem o chá de panela. Quem são os conselheiros que vão para este chá de panela? Muita coisa que começa ali. Agora é polêmica. Eu fui para lá. E tinha outros conselheiros e eu estava lá. Queridos, o que eu não ouvi, aquilo é aberração. Mulheres que estão a casar com conceitos errados. Pois. E já levam a consciência de que vai casar e vai ter problemas. Sabem a que conclusão cheguei? Já não vou mais pregar em um chá de panela. Porque enquanto tiver outros conselheiros, eles estão a levar uma mensagem e eu vou levar outra. Então, e eu estarei a corrigir. Não. Erros que já cometemos no passado, já herdamos da nossa família. Não precisamos dar continuidade. Pois. Você vai florescer. Pois. Nem cortar. Então, ninguém casa para ser infeliz. Pois. Mano Lili, alguém casa para ser infeliz? Não. Então, por que colocar, né? Olha, você tem que saber que vai ter problema. Quem é que não sabe que não vai ter problema? Só o fato de viver na Terra já é um problema. Olha aí. É como lidar com esses problemas. É como lidar com os problemas. Olha, cuida bem do marido. E quem é que está dizendo no homem? Cuida bem dela. Sim. Cuidem-se, porque um ao outro fomos feitos para nos completar, para dar Exatamente. equilíbrio. Perceber? Não. Tem. Então assim nós vamos florescer, Pois. recebendo coisas Amalek, certas. falaram aqui de referências. Pô, já falei de referência. Quem aí. é a nossa referência? Isso. Hoje estava a ver um vídeo muito interessante. Basta ver já que alguém fez, a Rodmira fez um vídeo bonito Isso. no Facebook. Não, a Rodmira é minha referência. Por isso temos muito cuidado com a referência. Não, mas a questão é essa. É muito interessante, deixa eu só pegar isso aqui. Sim. Há um autor que eu gosto muito de ler, tem uns livros muito interessantes, Paulo de Vilhena. Ele diz assim: olha, queres verificar se você vai crescer ou não? Analise quem são as 5 pessoas que têm influência sobre a sua vida. Isso. Sim. Se essas 5 pessoas tiverem uma boa influência, você cresce. Sim. Se 3 dessas tiverem uma influência Negativa, negativa, você podes decresce. ter certeza.
Está a decrescer. Sim. Está a decrescer. Temos de ter sim referências, Yeah. mas que tipos E a de questão é essa, referências? a questão é essa. Exatamente. E em que área da tua vida ela é uma referência? Pois. Olha, e acho que sobre isso eu falei. Tem alguma coisa que eu fiquei a escrever esses dias sobre governo familiar. Isso. Quem quer se casar, por exemplo, deve começar a agir como, né? Deve deixar de andar como solteiro, deixar de fazer como solteiro, Isso. quer dizer, deixar de fazer as coisas como solteiro para se ajustar. Ora, por conta disso, algumas vezes vai precisar de referências que lhe vão assim alinhar, lhe direcionar, Sim. porque existem pessoas dentro da nossa esfera que têm exemplo de casamento. Exemplo de casamento. E essas pessoas que nós precisamos lhes ter como referência. Na live passada, o Jerônimo Satula falou sobre isso, que nós precisamos ter referências próximas e distantes. Porque há quem, eu já ouvi alguém falar, não, o meu mentor é o fulano de tal, que nunca sequer estiveram juntos. Não trocaram, Só não trocam vai- Nem ideias. conhece a vida. Não conhece, nem só vai lhe conhece a acompanhar, história. não sabe nada dele. Pois. Então, ter referências distantes é importante. Sim, Pois. Mas o impacto é feito de próximo, como se diz, né? A impressão é feita à distância, mas o impacto é feito muito próximo. Próximo. Agora, relativamente ao que estamos aqui a falar sobre o senhor Nani falou, sobre Eu casamento, gostaria de pegar uma coisa muito motivacional. São os motivacionistas? os coaches. Os coaches sobre os casamentos. Veio alguém de Luanda. Os influencers. Veio alguém de Luanda, é um coach, ela, e fala de casamentos e não sei lá quantos. Quando eu fui fazer o levantamento, e fui falar numa igreja que eu conheço, filhos, ela falou tudo muito bonito, mas não falou que ela é separada. Pronto. Estão a perceber? Isto é que E é- tem seguidores. Pois. Ela é separada. E quando fomos buscar as causas, porque quando você aparece um bocadinho assim, já aparece em alguns vídeos, Sim. estão a já te seguir. Sim. E vão buscar o histórico todo. Pois. Então o histórico vinha. Sabem por que ela se separou? Por adultério. Por que você não passa isto para as outras mulheres? Se calhar vão aprender a gerir um dia o marido ou a mulher que cair nesta situação, como Pois. gerir. Pois. Está a perceber? E como é que ele é uma motivacionista de casamentos? Se tem, Se tem este desfez pendente. Tem esse casamento. pendente Tem para este resolver. pendente. Ela é Pois. Primeiro temos que resolver isto. Agora, para eu ser teu mentor, você tem que vir ao meu encontro, viva de perto. Quem sou eu? Como tens que saber o que é que eu faço aí em casa. Pois. Primeiro tem que conhecer o que é que me fez chegar ali, quais são as fases que eu passei e como passei, como superei. Então, não é que elas são más, não, podem ser, mas que mostrem o outro lado da realidade a da verdade. vida. Pois, A verdade. pois. E eu ouvi o pastor Eder Renekiewicz, ele falava sobre falar a verdade. Sim. Pois. E deu 3 exemplos que eu acho muito fortes. Falou sobre Zaqueu, falou sobre a mulher do fluxo de sangue. Isso. E falou de mais alguém. Quando a mulher do fluxo de sangue toca em Jesus, Sim. nos perguntou, alguém me tocou? E ela fala a verdade. Fui eu. Fui eu. Porque ela assumiu, na condição dela, por ser alguém imunda por causa do problema que estava a passar, ninguém lhe saudava, ninguém ficava onde ela poderia estar, ela não poderia sentar no lugar Isso. Quer dizer, ela falou a verdade. Não, Jesus, sou eu. Pois. Paulo aconteceu o mesmo quando perseguia, Jesus apareceu para ele, Zaqueu, né? Ou seja, algumas vezes o problema é falar a verdade. E Jesus não tem problema com a nossa assim, não tem problema com a nossa verdade ou com a nossa mentira. Pois. Tem problema com a nossa falsidade. Ah, e aí tem muito E agora, problema. se você observar, a nossa verdade antecipa a minha bênção. Sim. Saiba já isso. Pois. O que eu disser a verdade a Jesus vai dissipar a minha bênção. Porque antes da mulher do fluxo de sangue está aquele fariseu com a filha doente, Sim. que está morta, que Sim. precisava que Jesus fosse para lá. Pois. Mas veja a atitude do fariseu e veja a atitude Da mulher do fluxo. Por que Jesus não atendeu primeiro, se que chegou primeiro, atendeu primeiro a do fluxo de sangue? Que ela falou toda a verdade. Quero que chegue numa pergunta que vai também ajudar a alinhar, é relativamente à ideia de florescer. A questão é,
a ideia de florescer deve estar alinhada ao nosso propósito ou o nosso propósito deve estar alinhado à questão de florescer? Não, temos que definir aqui uma coisa. O propósito nunca é mudado. É inadiável. Está posto por Deus, está posto. Ok. Agora, os nossos planos podem ser mudados. Agora, como Isso. é que vamos florescer? Isso. Os E- planos são vários. E a Bíblia vai dizer, muitos são os planos no coração do Do homem, Mas mas o que mantém tem- o meu propósito. Propósito, pois. E aquilo que o professor Severino falou bem no princípio. Só pode desenvolver, pode sair do propósito e te dar mal. Depois voltar no propósito e continuar a caminhada. E dar bem. E dar, E dar bem. Aliás, vai dar sempre Vai bem. dar E a sempre questão bem. agora é essa, Yeah. porque o que acontece muitas das vezes é que as pessoas não sabem. Sim. Quando é que está no propósito e quando é que ele é o planificador. Yeah. E não E Deus te definir. dá esta capacidade, nos Pois. deu isto. Você Pois, pode pois. planificar, mas saiba que o teu propósito depende De mim. de mim. De mim. Isso. De mim. É, mas Isto é crucial. eu queria que ajudássemos quem não sabe, pelo menos, Isso. a questão de propósito. Porque se não definirmos o nosso propósito, se não descobrirmos primeiro, se não descobrirmos, porque o propósito já existe, se não descobrirmos, nós não sabemos se estamos aí em direção ao nosso propósito, se estamos próximos, se estamos muito próximos ou se estamos distantes. A questão é como ajudar as pessoas a definir ou a descobrir o seu propósito ou a definir os propósitos que lhe vão levar ao propósito e a florescer. Malek, tu a princípio falavas do saber ouvir. Poxa. E eu acho que um dos elementos para é saber ouvir a voz de Deus. Porque às vezes o que acontece é que na nossa caminhada, às vezes nós confundimos o nosso querer, como a irmã Nani já disse, o nosso plano pessoal, com aquilo que é a vontade de Deus. Mas se nós tivermos os ouvidos afiados, nós vamos percebendo, à medida em que nós vamos nos permitindo crescer, não é? Na fonte, ligados à fonte, qual é o nosso propósito. Saber ouvir, não é? Principalmente ouvir a voz de Deus, nos permite também saber qual é o nosso propósito. Uma das histórias que eu gosto muito é de Jonas, não é? Quando Jonas estava a fugir Do propósito. Propósito, propósito. Só Do propósito de Deus. Só arranjou problema com os outros. e muitas das E colocou um plano. Estava em cima do É, propósito. então é já perceberam? É você arranjar um plano fora do plano de Do Deus. propósito de Deus. Sim, fora do propósito de Deus. Então a história de Jonas traz um pouquinho disso. Traz. E eu mesmo tinha dito, nós às vezes somos Jonas. É bem visível que o caminho Não seria aquele, Isso. pá. Mas tu vais ainda parar na venta da baleia. E podia evitar todos esses transtornos. Pois, é muito importante ver isso aqui que a Rodmila está a dizer. É muita volta, às vezes, que damos, tudo porque não aprendemos a ouvir. Yeah. Não aprendemos a ouvir. Então, devemos começar sempre por ouvir. Ouvir a Deus, número 1, isso é fundamental. Dizia um escritor e muitos pregadores já ouvi falar também isso. Só existem duas coisas que definem a qualidade de vida de uma pessoa aqui na Terra: receber Jesus como Senhor e Salvador e a mulher com quem vai casar. Isso. O resto só é resto. E você vai se alinhando. Não vai se alinhando, pode ser só confusão. Eu gostaria de repetir o propósito. O Pois. propósito pelo qual Deus colocou o homem na terra Pois. é para produzir. Então, ele diz para lavrar, Pois. frutificar e cuidar. Cuidar. Este está num dos pilares dos propósitos. O primeiro pilar é o propósito geral. É este aqui. Pois. Depois vamos encontrar o Os propósito propósitos restrito. Pois. No restrito está a igreja. Aqui está o cristão, está a igreja, está o membro, não sei. Qual é o propósito pelo qual Deus nos colocou como é membro para ali. lhe adorar, lhe louvar para a sua glória e para a sua honra. Pois. Não podemos esquecer isso. Agora, o terceiro propósito é o pessoal. E aqui no pessoal é onde está. O propósito geral de Deus, Isso. o propósito restrito de Deus, Isso. o Depois propósito tem o pessoal. pessoal. E temos o propósito pessoal. E eu penso que é isso que muitas das vezes
as pessoas precisam definir, precisam descobrir. No livro de Mike Murdock sobre o desígnio, ele fala sobre isso, que o propósito já existe. Já. Nós só precisamos descobrir. Pois. E Já existe. ele dá muitos exemplos, fala assim, por exemplo, quem criou a lâmpada, ele criou com um propósito. Pois. Quem inventou um carro foi com um propósito. Quer dizer, todas as coisas foram criadas com um propósito. E ele vai mais além. Ele fala que todas as coisas foram criadas para solucionar um problema. Sim. Então ele traz essa analogia de que eu fui criado para resolver um problema. Sim. Yeah. E quando nós não sabermos que a nossa vida aqui também é para resolver um problema, para solucionar um problema, e esse é divino, então nós vamos, quer dizer, nós vamos ser aquelas pessoas que combatem os outros onde nós estivermos. Ou Nós não invejamos. sabemos. A questão é essa, vamos invejar, Competimos. competimos. A questão é uma competição desnecessária. Desnecessária. Sem necessidade. E muitas das vezes Sem isso até necessidade. traz algo que eu chamo de sensação de insucesso. Não é que a pessoa não tem sucesso. Não, ela tem uma sensação de insucesso. insucesso. Porque na maioria das vezes, o grupo de par, os amigos com quem ela estudou, cresceu, têm um crescimento diferenciado. Pois. Um crescimento assim, está a prosperar numa área onde Sim. ele também poderia prosperar, mas não está por causa de não saber o Qual é o propósito, seu de, não propósito. de não definir o seu propósito pessoal também. Bem, Malek, por isso eu dizia no princípio que florescer vem de flores e nós somos diversas. Isso. Tem várias flores, temos amélias, temos rosas. é compreender isso. Porque, um exemplo prático, nós estamos nesse estúdio. Esse estúdio é o sonho de alguém. Alguém construiu. E nós estamos simplesmente aqui sentados porque alguém já o fez. Imagina se eu tiver que competir, combater quem já fez o estúdio. O Abimelec teve a ideia do programa, mas o estúdio já existe. Nós às vezes não precisamos inventar a roda. Às vezes eu tenho que perceber que o dom do outro, o propósito do outro completa-me. E eu sempre tenho estado a dizer isso nas mulheres. Nós podemos aprender tudo que a experiência nos proporciona, mas nós não precisamos saber tudo. Eu posso aprender a fazer bolo, mas às vezes eu tenho que reconhecer que a irmã Nani faz melhor. Então, se eu tenho 10 mil, eu vou pagar já a irmã Nani que faz o negócio de bolos. Então, é preciso termos essa abertura. Esse comportamento é uma verdade. atitude comportamental. Pois. Porque todos nós fomos feitos para ser bênção de alguém. E todos os propósitos não são absolutamente nossos só. É para sermos abençoadores na vida de alguém. Pois. Está a perceber? Agora, nós também podemos abortar o propósito de Deus na nossa vida. Yeah. Agora, o que vocês não podem, o que nós não podemos esquecer, por exemplo, para as mulheres, gostaria de falar muito para as mulheres. Entre muitas mulheres, por exemplo, a Dora é a Safira. Sim. Está a perceber? A Safira abortou o propósito de Deus na vida dela. E eu coloquei numa das mensagens que a Safira era prejuízo demais para continuar viva para a igreja. E a Dorca era prejuízo demais morrer e ela devia continuar viva porque estava a servir melhor. Então nós podemos, nós mesmos, é que só nós Nos sabotamos. nos sabotamos. sabotamos. Autossabotagem. Quando você pensa que estás a sabotar o outro, não, você Você está quer a sabotar. porque isto aqui é bíblico. Autossabotagem. Isso. Pois. E não vais prosperar. Yeah. E eu aqui a dizer uma coisa muito engraçada, a Abimelec falou da maneira como os propósitos, os meios, por exemplo, servem para determinadas coisas. E há um indivíduo que eu uma vez li o livro dele, ele dizia assim, se quiseres compreender bem qual é o seu propósito na Terra, só tens uma coisa a fazer, conversar com quem te pôs na Terra. É isso. Yeah. Perfeitamente. Então, o segredo é, qual é o meu propósito? Ok, o que é que Deus diz de você? Pronto. Só isso. No momento que compreendemos o que Deus diz de mim, pronto, entendemos o que é que eu estou aqui a fazer, o que é que eu devo fazer. Eu acho que um dos grandes Yeah. problemas é que nós procuramos mais conhecer o outro. Em vez de... Nós, sim, Em vez de para nos nós, conhecermos temos nós pouco mesmos. exercício É a trave de do introspeção. Pois, Nós pois. não conversamos. Eu dou aulas também de educação moral e cívica. Uau. E eu tenho sempre estado a dizer aos meus alunos que, diferente de, por exemplo, da matemática, que fala de números, que é algo externo, a biologia, que fala das plantas da vida, que é algo fora. A educação, o civismo, permite-nos olhar para nós.
Nós temos uma sociedade que diz, não fale na primeira pessoa, em vez de dizer eu, diga nós. Mas, às vezes, é importante saber quem eu sou em toda a sua essência, um exercício, um tempo para nós mesmos, não é? O brasileiro diz, o americano diz me, myself and I, não é? Para podermos buscar quem realmente somos, porque senão nem conseguiríamos, se você não se conhece, quanto mais os outros irão te conhecer. Vai levantar muitos constrangimentos em relação aos outros. Estamos aí quase no finalzinho já. Estamos em 1 hora, então a questão que eu queria deixar primeiro, quase, mais uma questão, na verdade, sobre definir, né? Sobre definir propósito, para então sabermos se estamos a frutificar. Porque estamos aqui a falar de frutificar, estamos a falar mais comparativamente de plantas, mas no princípio eu usei uma linguagem figurativa. Que florescer quer dizer prosperar, quer dizer resplandecer, quer dizer a crescer, desenvolver. Né? E eu queria que fizéssemos uma abordagem nessas perspectivas também, sobre desenvolver. O que é que impede as pessoas de crescer, desenvolver academicamente, espiritualmente? Né? Estamos numa sociedade onde reclamamos de quase tudo. Reclamamos da igreja, reclamamos do pastor, reclamamos da escola, reclamamos do professor. E poucas vezes, como disse a Rodimira, olhamos para nós mesmos. Quer dizer, no livro do Paulo Vieira, ele fala sobre o poder da autorresponsabilidade. As pessoas não querem olhar como se o fracasso deles, como se a falta de sucesso deles é uma responsabilidade deles também. Atribuímos a culpa às pessoas para nos sentirmos confortáveis. Pois. Existe muita coisa que precisava se calhar nesse sentido, ser esmiuçada aqui, mas eu acho que o essencial foi passado e que se nós percebemos bem que qual é o nosso propósito, qual é a nossa essência, o que é que nós estamos aqui a fazer na Terra, quem é que determinou o nosso propósito, e o que é que nós temos que fazer, as coisas já ficam muito mais facilitadas. Bem, agora, indo ao detalhe, isso é, pronto, essa 1 hora aqui já foi há muito tempo. Mas há alguns elementos que podem nos permitir perceber se existe algum florescer em nós ou não. Aqui eu ia voltar para Gênesis 26, 46, acho. Aqui é uma mulher que está a reclamar de 2 mulheres. E ela diz assim, olha, se o outro meu filho pegar mulheres como estas, eu prefiro morrer do que permanecer viva. Isso. Né? Então, aqui é a mulher de Isaac que está a falar isso em relação aos filhos Isaú e Jacó. Está a falar. Ela diz, se o outro meu filho, Jacob, pegar mais mulheres como estas, eu prefiro morrer. Ou seja, ela observou a postura, o comportamento daquelas mulheres, a maneira como lidavam com o marido e como lidavam com os sogros. Desculpa, vamos lá, eu não quero ter mais nenhuma pessoa desse tipo na minha vida. Não quero ter mais nenhum tipo de pessoas. Tendo pessoas desse tipo aqui, eu percebo logo. Veja aqui, uma mulher que tem uma postura completamente desajustada, ela não é problema só para o marido dela. Ela é problema para o marido, é problema para os sogros. Mano Lili, não minimiza, fala mesmo, não minimiza. Cuidado com o que você está falando, não minimiza. Sabes o que é que Deus chama? Como é que Deus chamou os filhos da Rebeca? Os filhos da Rebeca. Sim, um único teu filho é uma nação. Pois. Cuidado. Então, não minimiza, fala mesmo, estás a falar bem. É uma nação. Quer dizer que quando uma mulher não se ajusta, ela estraga uma nação. Só um filho representa uma nação. O segundo filho é outra nação. É outra e ele nação. disse para a Rebeca, tu estás grávida de duas nações. Então, quando a mulher abortou uma nação. Mataste uma nação, não mataste só um filho.
Isso é muito profundo. É muito profundo isso. E os franceses estão a apoiar agora a lei para o Não, aborto. já está aprovado. Já está aprovado. Já está aprovado. Pois, veja Agora que- pode fazer aborto quando quiser. Pois, então podemos acabar com as nações à E com as vontade. nações à vontade. Mesmo sabendo que vai lhes custar caro. Pois, e vai custar muito Filho, caro. podes falar, estás a falar bem. Não sou contra isso. Não poupa o inimigo. Ok, mas temos aqui um outro elemento que eu acho muito interessante. Agora já é o caso de Noemi, no livro de Ruth. É Noemi apresentando exemplos de como uma pessoa deve ser. O livro de Ruth não é detalhista do que Noemi fazia. Mas o que é certo é que Ruth, quando olha para Noemi, no momento em que ela decide voltar para Belém, para sua terra, lá ela diz para Noemi: eu vou contigo, o teu Deus será o meu Deus, o teu povo será o meu povo, aonde pousares eu pousarei, aonde estiveres eu estarei. Olha o exemplo que Noemi deu. Muitas vezes eu percebo que foi um exemplo calado. Noemi não falava, ela só agia. Ruth foi apreciando. Que mulher! Aonde essa mulher estiver, eu quero estar. Porque ela é uma mulher... Que agrega. É uma mulher... Mas é engraçado ver que no mesmo passo em que Ruth observa tudo isso de esplêndido em Noemi, Orfa não. Orfa olha, também vou. Não, filha, fica, se calhar ainda encontras um marido. Eu vou encontrar um marido. Ainda bem. Ainda bem, eu fico já. Não vou mais. Então, algumas mulheres são grandes exemplos, mas apesar de elas serem grandes exemplos, elas não são bem vistas por todos. Há quem as vê muito bem e querem segui-las, há quem não as vê do mesmo jeito e preferem não segui-las. Então temos estes elementos aí. Está bem. Assim, Eu gostaria de dizer alguma coisa aí. Se calhar são as minhas as últimas palavras, sim, para É Rodmir para aí, dizer para para mulheres, jovens, homens, que o que é que devemos ter em conta? Devemos ter em conta o tempo. O homem é que passa, o tempo não passa. Estás a ver? Hoje, o que nós somos hoje, quer dizer que já fomos muito belas no passado. E a beleza também não é permanente. Então, o tempo vai dizer quanto você vai ser bela. Mas aqueles que trazem uma beleza de dentro florescem para todo sempre, ainda que for com a maioridade em que elas estejam. Então, vamos aproveitar o tempo. Não importa a idade que você tem, se estudou pouco e tem oportunidade de estudar, pode começar a quebrar vergonha. Pois. Se você pode aprender com um filho, não diga que eu já sou mais velho, não posso aprender, porque o que eles hoje estão a viver, nós não tivemos no passado. Já temos que quebrar esses tabus também. Que só queremos dizer, nós somos as bibliotecas, mas nós não queremos aprender com os mais jovens. Está a perceber? As bibliotecas E há não querem ser inovações. renovadas. não querem ser renovadas. Rodmira, por Temos que favor. Bem, eu queria aqui dizer, a par do que o irmão Lili disse sobre seguir, eu acho que isso tem que ser uma coisa, o seguir deve ser consequência. Não deve ser algo de preocupação. Floresça em qualquer lugar. Quem quiser te seguir, Vai seguir. siga. Porque mesmo Jesus também, o nosso mestre foi assim. E eu tenho dito, Jesus andou com 12. Isso. E alguns até na personagem de Jesus também tiveram suas interrogações. Então, o importante é falar com o dono, com aquele que floresce, para saber em que área vai florescer. E outro conselho, mulheres, não vamos padronizar o nosso florescer. Às vezes pensamos que a mulher que floresce é só aquela que tem um diploma, é só aquela que é empoderada, Que é como chamamos professora, hoje, que é professora, médica. que é médica. Pois. É licenciada. O que está na moda agora é licenciatura. Mas nós somos projetos inacabados. E todos os dias, independentemente da idade, devemos nos perguntar. Amanhã vai começar segunda-feira, não é? Sim. Apesar do que o primeiro dia da semana é domingo, mas o primeiro dia laboral é segunda-feira. Com 30, 40, 50, 70 anos, pergunta em que área tu podes florescer. Amém. E é nesse propósito que devemos andar. O resto, Deus um dia dirá. Amém. Amém. Bem, queria terminar dizendo que crescimento é plano de Deus para as nossas vidas. Amém. É. Que isso fique bem patente em nós. Crescer, desenvolver, progredir, resplandecer é plano de Deus para as nossas vidas. Então, dentro do seu tempo, floresça.
floresça. Pois, se queria terminar a live de hoje, agradecer a todos vocês que estiveram ali do outro lado a opinar, a perguntar, a simplesmente assistindo, todo o pessoal que tem feito muito para esse programa, que tem orado, que tem partilhado. Amém. A vocês o nosso muito obrigado. Na próxima live, no dia 24, nós vamos falar sobre lutas desnecessárias. Há lutas que são desnecessárias. Muito. E se nós pegarmos já a história de Davi, Abigail, já vamos entender que há lutas que são desnecessárias. Então, esse será o tema para a próxima live. Boa. E ali vem mais Uau, uma interessante. mais uma interessante. Teremos uma imersão ainda. Uma imersão, nós vamos falar sobre mente nova. 30 a 35 graus, mente nova. Queremos aqui pessoas com essa idade para falar sobre mente Perfeito. nova. E já temos datas para os encontros que transformam presenciais. Bem, julho será o mês que vamos começar com os encontros que transformam presenciais. Então vamos anunciando para que você não perca de vista essa data e vai fazendo tudo para fazer parte do primeiro encontro que transforma presencial. Então queremos agradecer a todos vocês e desejar um mês de março abençoado a todas as mulheres. Deus abençoe a todos. Estamos juntos. Juntos. Amém. Eu esqueci.